Bom dia. Convidando Guma aí pra dançar, tá certo? Depois eu explico o porquê, tá bom? Pois é, quando eu morrer, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela guardada com o nome dela. E quando eu morrer, quando eu morrer, quando eu morrer. Pois é, rapaz, olha aí. Guma me olha assim com um olhar desconfiado e diz assim, eu, hein? Pois é, rapaz, mas assim, deixa eu, peço desculpa aqui a Guma, mas deixa eu adentrar aqui que eu quero falar de um cara hoje, sabe? De um cara que viveu 26 anos só, rapaz. Mas antes de mais nada, deixa me falar uma coisa. Nós estamos aí nas estações do tempo. Ontem eu levei chuva, ontem eu saí, bicho. Ontem fui ao ato do 10 do 12, certo? Que é uma efeméride, uma data dedicada a comemorar os direitos humanos, tá certo? E ontem foi realizado lá no Largo do Redondo, aqui em Belém do Pará, ali na Avenida Nazaré, e eu fui, bicho. Fui para ver, tá certo? Eu não estou mais envolvido com a política, sabe? Aí a política praticante, entendeu? E é uma longa história, bicho, sabe? Eu vim do interior, sabe? Porra, cara, eu me dei assim, sabe? Eu sou do tempo da ditadura militar, tá certo? Em 64 eu tinha. Em 64 eu tinha 11 anos, tá certo? 11 anos, bicho. E é tudo isso? De 64 para 64, digo de 53 para 63, são 10 anos, certo? 60. Não, porque eu fui para o seminário com 67. Assim, daí tu coloca mais 3 anos aí e fecha, tá certo? Tá certo. 14, 13 anos, tá certo? Mas assim, eu nasci, sabe, ali, sabe? Com 13 anos eu estava no tempo da ditadura militar, estava em 67, tá certo? A ditadura tinha acontecido em 64 e e iria até 85, tá certo? Portanto, eu vivia todo o período da ditadura, sabe? Só que eu estava isolado do mundo, bicho. Eu estava isolado do mundo, sabe? Estava fora do mundo, sabe? Estava alienado. Quando estava aqui, molequinho ainda, sabe? 10, 13 anos, tá certo? Aqui dando pernadas aqui na rua onde eu estou hoje, atualmente, tá certo? E quando eu fui, me tranquei, me trancaram no internato, tá certo? Eu fui sair só 10 anos depois. 10 anos depois, não, tipo, em 74, tá certo? Eu saí em 74, entrei em 67, saí em 74, entendeu? Passei 7 anos, quase 8, sabe, nessa vida aí de internato, entendeu? De internato religioso. E depois eu ingressei na universidade em 75 para fazer o curso de letras. E ali, sabe, estava em Manaus. E ali, sabe, ali ali, sabe, desguiado, sabe, sem referências, tá certo? Ali os infiltrados do regime não precisavam se preocupar comigo. O Galvão se preocupava, rapaz. O Galvão foi um professor de psicologia que eu conheci, sabe? E eu acho que pelos meus olhares, que eu era um cara de poucas palavras, eu era um cara assustado com o mundo, tá certo? E ali, sabe,
E sentava no fundo da sala e ficava olhando ali, sabe, os outros colegas ali, sabe, de turma, sabe, a se manifestarem. E eu creio eu, sabe, que uma vez ou outra, sabe, eu fazia alguma manifestação. E fiz provas com o Galvão, lecionava psicologia, não sei se era introdução à psicologia ou psicologia geral, não lembro. Se eu pegar o meu currículo aí, eu tenho o meu certificado aí, devo ter as notas aí, dá para ver isso aí. E o Galvão talvez se preocupasse comigo, consigo próprio e comigo, tá certo? Um dia ele chegou assim e me deu o endereço, eu tinha motocicleta, tá certo? Uma motocicleta linda, linda, sabe? Grande, entendeu? Um motorzão, uma Honda CB 350 cilindradas, sabe? Porra, cara. Assim, um presente, sabe, que os deuses, sabe, mandaram para mim, tá certo? Porra, o demiurgo. Eu vou falar logo mais aí, sabe, de umas questões aí que eu estou falando de pecado, sabe? Eu deveria falar dos poderes, entre aspas, sabe, dos gnósticos, tá certo? Que são os mesmos pecados aí, eu penso que houve uma adaptação, entendeu? Quando se começou a falar em pecado, se começou a falar em pecado a partir do século IV, dentro ali, sabe, da cristandade, mas os gnósticos já vinham, rapaz, remando nessa direção, falando de alma, sabe, falando de medo, sabe, falando de sombras, entendeu? Desde o século I ou até antes, tá certo? Até antes de Yeshua, tá certo? Porra, bicho, mas me parece que a coisa agudizou ali, no primeiro século ali, depois da morte de Yeshua, certo? Mas assim, e eu estava em Manaus e já são aí, sabe, 6 horas de embromation, de 6 horas de vídeo. E eu falando aqui, rapaz, eu coloquei uma música para rolar, mas eu estava falando que ontem eu saí e levei chuva, bicho. Cheguei debaixo de chuva, e a chuva é primaveril, tá certo? Atualmente a primavera, a estação atual, estou vendo aqui a internet, tá certo? Diz assim, ela começa no dia 22 de setembro, então já tem mais de mês, certo? Em 22 de outubro fez um mês, em 22 de novembro 2 meses, em 23 de dezembro serão 4 meses, certo? E hoje são 11, tá quase aí, sabe? São quase 3 meses já, sabe? De estação chuvosa, tá certo? Aí depois disso, a partir do 22 de dezembro, ainda então nesse mês, vai começar o verão. Tá certo? E ontem eu levei então uma chuva primaveril, vê se pode, rapaz. Ia chegando em casa, sabe, quando começou sabe. Aliás, eu estava dentro do ônibus já, sabe, quando começou a pingar, sabe. E quando eu desci já estava debaixo de chuva. Deu tempo de trazer 2 pastéis para fazer um lanche antes de dormir, tá certo? Que eu me cago de medo, rapaz, dessa mudança de clima, sabe? Das como é que a gente chama? Desses problemas aí, sabe? Respiratórios. Porra, é foda. Mas assim, rapaz, e eu fui ver o tal de. Ali no Largo do Redondo, sabe? A comemoração do 8 do 10 de dezembro, a comemoração dos direitos humanos. E eu acho que é proposital isso e é oportuno porque eu venho trazendo aí uma reflexão sobre a violência no mundo animal, tá certo? E falando aí de carnivoricidade e de ali, sabe, de herboricidade, entendeu? Os que comem carne, os que comem aí vegetal, entendeu? Nada contra os veganos, nada contra os vegetarianos, tá certo? Mas eu venho trazendo aí, porque eu quero compreender coisas, cara, eu quero compreender coisas. Aí eu caio, rapaz, de repente aí com uma história, sabe, de que existiram os gnósticos aí, sabe? Eu já sabia disso, mas não tinha mais melhores informações. Mas assim, eu falava o nome do meu vídeo ontem foi Giordano Bruno, e o Giordano Bruno foi um neoplatônico, um neo-pitagórico, certo? E provavelmente pode ter sido um gnóstico, sabe? Provavelmente, está certo. Porque no caminho dele apareceram heresias, ele resolveu encarar, bicho, sabe? Ali a ortodoxia católica, sabe? Porra, bicho, e se fumou. Ele se fumou porque ele foi queimado, rapaz. Foi queimado na fogueira, tá certo? Só com 56 anos de idade. E ele era um freio, era um frade, tá certo? E a própria igreja queimou um de seus membros. Vê se pode uma coisa dessa. E aí, quando eu chego em casa, tá certo? Começo aí, sabe, a me cuidar, e um banho, aquela coisa toda, sabe? Aí fui para a internet fazer um lanche, fui para a internet, aquela coisa toda, e me cai um texto aí sobre Maria Madalena, vê se pode, certo? Maria Madalena. Maria Madalena foi uma figura aí contemporânea de Yeshua, certo?
e aquela coisa toda, tá certo? E diz que tem o Evangelho de Maria, tá certo? E aí nesse Evangelho tem aí a doutrina dos gnósticos, eu acho, sabe? Aquela coisa toda. E rolou esse papo aí. E de repente me aparece à minha frente, eu venho falando dos pecados, aquela coisa toda, eu quero falar da brutalidade humana, tá certo? E a partir de um certo momento essa brutalidade humana ela foi conscienciada, tá certo? Foi aí, sabe, pensada e foi, sabe, percebida, notada, tá certo? E se começou a falar dos vícios, rapaz, dos defeitos humanos, se colocou a perspectiva cristã da salvação da alma, tá certo? E se criou aí, sabe, a questão da distinção aí de corpo e alma, tá certo? E essa coisa toda aí. E de repente, sabe, a alma não pode perecer, bicho, tá certo? Não deve perecer, porque a alma, sabe, é que nos prolonga no tempo. E tem para mim aí uma questão aí, sabe, eu anotei qualquer coisa aqui nos roteiros de texto, certo? E queria falar de genoma. O pessoal quer falar da finitude humana, quer falar da efemeridade humana, tá certo? É dessa coisa aí, sabe? Do nosso tempo de passagem. Anteontem morreu o Daldo Trevisan com 99 anos, tá certo? Mas é difícil o cidadão chegar nessa idade, tá certo? Porra, o meu velho morreu com 83 anos, a minha velha com 85, tá certo? E assim, talvez o que me esteja reservado seja também essa brevidade aí, tá certo? A vida é breve, tá certo? Mas só que tem um detalhe aí, tudo é uma questão de concepção, de que nós temos um genoma, rapaz. A gente se eterniza na continuidade, no bastão que a gente pega dos nossos ancestrais, tá certo? E do bastão que a gente dá para os ancestrais aí, sabe, que virão adiante. E falando nisso, porra, quando eu cheguei em casa e de repente fui ali, sabe, movimentar ali, sabe, o celular, bicho, e encontrei ali, sabe, uma notificação de uma mensagem de um filho, tá certo? E me chamou a atenção e eu fui para o Zap ver, tá certo? E foi quando me foi noticiado, sabe, que um irmão dele aí, sabe, que é motorista de aplicativo, sofreu um assalto, tá certo? De madrugada, no começo da madrugada, entendeu? Só que o cara, ele se tranca. Eu penso que eu criei, sabe, esses meus filhos aí, sabe, para serem autônomos. E autônomos eles são, bicho, eles se trancam, tá certo? Os mais velhos principalmente, tá certo? E eu acho isso legal, porque também eu fui um cara trancado. Quando eu me pus no mundo e saí pro mundo, os velhos, sabe, eles foram embora pro mato, tá certo? E deixaram aqui, sabe, em Belém do Pará, 5 filhas, tá certo? E eu internado, e o outro irmão aí, marchando na direção do sul, tá certo? E indo, sabe, se enraizar ali no Rio de Janeiro, tá certo? E o fato foi esse, sabe, que nós fomos criados de certa forma, a minha família foi criada de certa forma para autonomia, tá certo? Eu me pus autônomo lá em Manaus, tá certo? Agora eu estava falando do curso de letras que eu fiz, quem sabe infiltrados da força, do regime ditatorial, sabe, me observasse, mas eu não estava atento para isso, bicho, eu não sabia que porra era, sabe, a ditadura, que porra era o regime militar. Na época, sabe, eu acho que era o Médici que estava no comando, tá certo? Porra, bicho, das ações. E eu falei que eu conheci o Galvão, sabe, mas não deu muito papo para avançar na conversa com o Galvão, porque eu não tinha formação, eu não tinha profundidade, tá certo? Eu não sei também quais eram as intenções políticas do Galvão, certo? O professor Galvão, eu não lembro o primeiro nome dele. E o fato foi assim, tá certo? E aí assim, rapaz, aí eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, eu fui dormir ontem, sabe, preocupado com essa porra aí, tá certo? Veja que eu fui pro evento lá no Largo do Redondo de Direitos Humanos e de repente aqueles putos, sabe, que assaltaram, né, o parente aí, sabe, o irmão aí da pessoa, sabe, que me passou um zap, tá certo? E sabe, o motorista de aplicativo, o cara, tá certo? E ele foi atender, sabe, uma chamada, um comando, sabe, da plataforma. Isso me gera, quando eu penso nisso aí, sabe, hoje tem uma discussão, o Fachin, ministro lá do Supremo Tribunal Federal, está fazendo audiências públicas para ouvir pessoas a respeito da situação e da condição do motorista de aplicativo, para saber se pode aplicar nele a condição de empregado, sabe, e de empregado CLT, tá certo? Se o trabalho dele é dirigido ou não, e na minha avaliação ele é. Tanto que nesse caso aí, quando você faz uma chamada no aplicativo, tá certo? Você aciona a plataforma e a plataforma direciona, diz que um parceiro, tá
tá certo? Para vir atender, sabe, dar atenção à demanda, tá certo? Ora, no que a plataforma direciona o parceiro aí, tá certo? De certa forma, ela está dando direção para o trabalho do cidadão, tá certo? E isso aí é um dos elementos que configura o contrato de trabalho CLT. Na minha avaliação, o trabalhador, sabe, de aplicativo, o motorista de aplicativo, ele é um trabalhador, bicho, tá certo? Ele é um trabalhador, é um proletário, tá certo? Ele segue ordens, tá certo? Ele segue ordens aí, há uma atenuação quanto à questão da duração do tempo de trabalho, aquela coisa toda, mas o principal é essa ordem aí, sabe, original, que o comando da plataforma dá várias vezes. Ele termina a corrida em seguida, sabe, a plataforma chama de novo, manda ele em outra direção, aquela coisa toda. O que aconteceu com essa pessoa que eu estou falando aqui, com esse motorista de aplicativo que me perturbou à noite ontem. Porra, bicho, o cara termina uma corrida, tá certo? E já era começo de madrugada, segundo ele, eu vou melhorar essa informação aí. Aí o cara vai atender. Assim, olha, porra, cara, é o seguinte, sabe? Nessa história aí que nós temos aí, falando aí, sabe, da brutalidade do mundo animal, a porra do capitalismo, sabe, nos faz aí, sabe, uma sociedade hierarquizada, tá certo? De hierarquia, tá certo? Onde tem quem manda e quem obedece, tá certo? E aí o sistema capitalista é que manda, rapaz, sabe? E nós outros aqui de baixo, sabe? Seja patrão, seja empregado, seja empresário, seja, sabe, trabalhador, tá certo? Nós obedecemos ordem, tá certo? Mas a moral, certo? Os valores aí que nos guiam nessa questão da relação de produção e trabalho, tá certo? São princípios, são normas aí, sabe, que advêm do sistema capitalista, do sistema de acumulação de riqueza. Esse sistema guiado aí, sabe, por humanos, sabe, que necessitam movimentar a riqueza a seu favor e usam, sabe, o trabalho humano, tá certo, dos seus parceiros ao redor para fazer essa acumulação. Essa é a questão pura e simples. Então tem um que manda, tá certo, e outro que obedece, hierarquia. Tá certo? E esse sistema hierarquizado, ele constitui diferenças, faz aí o patrão existir, faz o proletário existir, tá certo? E essas diferenças, elas se prolongam no tempo, tá certo? Porra, bicho. Então, assim, sabe, e aí o que é que acontece? Nós temos um bocado de fudidos, aí, sabe, quem acumula tanto. Hoje estava um papo aí, sabe, no 247 a respeito de uma família aí, de um pai e de um filho aí bilionários, e os caras me parece que eles são ali das bandas ali do Líbano, sabe, ou ali das bandas da Arábia, entendeu? Pelo nome deles ali, ou da Turquia, eu não sei. São esses caras, sabe, que vêm aí de fora aí, sabe, e acumulam dinheiro, sabe, e fazem riqueza, e o pessoal fica aí enaltecendo porque o cara que trabalhava 24 horas por dia e amealhou riqueza. Não é bem assim, a coisa não funciona dessa maneira. Tem sempre um expediente ilícito aí, sabe, a facilitar, sabe, a acumulação da riqueza desse pessoal. Eu só sei que são pais e filhos bilionários aí, tá certo? O pai se queixando do filho porque o filho tá pondo aí, sabe, a riqueza a perder. Seria aquela história, a repetição daquela história do evangelho, sabe, daquele... como é que chama? O Yeshua, quando ele falava aí, sabe, de umas histórias aí, como é que chama? Eu só sei dizer que essa coisa o filho pródigo, certo? A história do filho pródigo, a história do filho perdulário, tá certo? Que pega a riqueza do pai, pede para o pai antecipar a legítima dele, aí ele sai no mundo gastando, sabe, na bandalheira, na sacanagem, tá certo? Aí depois volta com o cu trancado, com a cara cínica, dizendo: ei pai, voltei. Ei pai, voltei. Vai te fuder, caralho. Então diz que tem aí, sabe, esse cara aí, sabe, pai e filho aí nessa disputa aí, tá certo? Mas o fato é que tem uns que acumulam muitos, tá certo? E acumulam demais, aí vai na direção daquilo que eu venho trazendo aí, sabe? Dessas coisas, das imperfeições, dos pecados, tá certo? E que nós chamamos hoje aí... A gente não pode falar de crime, de ilícitos, tá certo? De acordo com os códigos, com o direito positivado, como a gente fala, mas cai no campo da moral, pelo menos aí. Aí a gente é obrigado a pegar a moral humana aí, sabe? Aí falar de egoísmo, falar aí, sabe, falar de egoísmo, falar de inveja, falar de ressentimento, essas coisas assim, que não são propriamente, a matéria bruta daquilo que vai se configurar nos códigos aí como sendo ilícitos, tá certo? Ilícitos até com características criminais, tá certo?
Tá certo? É isso, bicho, tá certo? E aí vai na direção, inclusive, dos gnósticos, sabe? Enquanto a gente, os católicos ortodoxos falam de pecados, de vícios, não sei mais o quê, os gnósticos falam de poderes, tá certo? E uns caras aí falam das sete peles, sabe, das sete peles do diabo, de Satanás, de Lúcifer, certo? Por acaso são as peles do capeta, são sete, tá certo? Quando o cidadão diz que faz pacto com Satanás, quando já são 19 minutos de vídeo, ele faz um pacto aí, ele recebe a proteção de sete peles, certo? Só que uma sabe, é escrota, tá certo? É a reserva sabe, do contratante, do contratado, tá certo? Entendeu? Que é o diabo, entendeu? Quando o cidadão faz. Em geral, o que é? O capeta é a alma do cidadão, tá certo? Que é a perdição do cidadão. Aí ele dá sete capas, seis capas, tá certo? Para o cidadão se cobrir, para ele não aparecer, para ele fazer, sabe, o crime, a vida de crime dele, tá certo? E uma, tá certo? O Satanás coloca por cima das outras, tá certo? Eu estou inventando isso aqui, que eu não sei bem como é que é essa história, não. Aí quando, sabe, se o cidadão dá uma mancada, tá certo? O diabo tira a pele dele, certo? E as outras seis caem também. O que aconteceu foram três caras que assaltaram, rapaz, o motorista de aplicativo, ver se pode. O cara, a plataforma mandou, tá certo? Aí o cara lá pro Tapanã, é um bairro que tem aqui distante, tá certo? E eu falava justamente disso, sabe? O sistema de desigualdade social que o capitalismo implanta distancia as pessoas dos centros de serviços, dos centros civilizados, dos centros com internet, dos centros com boa iluminação, dos centros com supermercados e aquela coisa tudo facilitado ali, sabe? E manda lá pro Tapanã, rapaz, pro Quinto dos Infernos ali. Ali na beira da Baía do Guajará, já ali na direção de Coraci, para aquelas bandas ali, tá certo? Porra, caralho. É periferia, bicho, é perifa, tá certo? E na perifa os garotos vão para lá, garotos e garotos ficam por ali, sabe, vivendo uma vida escrota, tá certo? Uma vida de privação, aquela coisa toda que o sistema, sabe, concede, sabe, diz que na provocação de que esses garotos se arvorem, entendeu? E aí, sabe, se tornem resilientes e que venham para porrada e que venham acumular, como fizeram aí, sabe? Aqueles dois imigrantes ali lá do Mediterrâneo, eu acho, sabe, que acumularam bilhões e que hoje estão de olho na xoxota da Marina. Da Marina o quê, rapaz? Marina não sei o que, é uma atriz que tem aí, tá certo? Porra, tá certo? Que namora o cara aí, o Perdular, entendeu? O filho pródigo, tá certo? Mas ela tá dizendo por aí para quem quiser aí, sabe, que ela tá fazendo um teste, certo? Para ver se fica com cara. Diz que o pessoal, as más línguas dizem que ela só gosta de quem tem bilhão, tá certo? Mas o fato é que três fudidos aí, rapaz, fizeram uma chamada no sistema, sabe? Na plataforma aí, sabe? Eu acho que é no Uber, entendeu? Aí o que aconteceu? O cara foi atender, o motorista foi atender. Quando chegou lá, rapaz, dois entraram no carro, um botou um revólver na frente, sentou no banco do passageiro na frente, sabe? Botou uma arma na cara do cara, tá certo? O outro ficou atrás, sabe? Cutucando o cara com outra arma. E um terceiro vem e manda o cara baixar o vidro, sabe? E aí, sabe? Começa o aperreio ali pro cara, aí manda o cara sair, sabe? Aí o cara manda o cara sentar lá atrás, que eles queriam fazer um sequestro, tá certo? E aí, sabe? Tenta ligar o carro, são fudidos aí que nunca dirigiram um carro, tá certo? A ver que nem sabiam dirigir e se atrapalharam com a chave na ignição, não conseguiram movimentar o carro e agrediram o garoto lá, sabe? Porra, aquela confusão toda, tá certo? E resolvem ir embora, mas levam a chave do carro, tá certo? Porra, cara. Aí a história continua, sabe? Esse drama aí, sabe? Me infernizou à noite, porra, sabe? Porque essa pessoa é chegada, porra, é perto de mim, entendeu? Porra, cara. Porra, é foda. Aí vai eu, acho que lá pro Largo do Redondo, ali fazer, ali, sabe, comemorar. Não, na verdade, eu fui observar para ver, sabe, eu acho que aquilo ali flopou, sabe, aquele movimento lá. Tinha só uma bandeira da CUT, várias bandeiras da CUT, tá certo? Não, tava muito fraco. Tinha duas viaturas da PM lá, tá certo? Eu vi, tá certo? Duas viaturas da PM ali. Aí eles vão dizer, não, nós estamos aqui para proteger. Tá bom, então. E eu não sei se eles desceram, se eles fizeram ali, se ali era lugar de concentração para descer ali a Avenida Nazaré, tá certo? Ou se o evento iria trancar as ruas ali, sabe, e fazer o evento. Não tinha estrutura, não tinha palco, bicho. Eu acho que eles iam descer ali a Avenida Nazaré, sabe, por um lado, ocupando ali um lado da pista da avenida, tá certo? E descer até São Brás e ali em São Brás fazer alguma coisa, qualquer coisa assim, entendeu? Eu só sei que eu fiquei por lá aí uns 20 minutos e vim embora para casa, tá certo? Ai, ai. E foi assim, bicho, sabe? E essas coisas me aconteceram, sabe? Ontem e enfim, tá certo? Então eu estou falando aqui que nós estamos aqui na primavera, tá certo? Isso vai até 21 de dezembro. A partir de 22 de dezembro... Não, pera lá.
Não, pera lá. É isso mesmo, tá certo. A estação atual é primavera, começou em 22 de setembro, vai até 21 até 21 de dezembro, tudo desse ano aqui, tá certo? Entendeu? É isso aí. É primavera, verão, outono e inverno. E aqui dá uma vacilada, eu não sei que porra é essa aqui, que eles misturam coisas com coisas, que tem uma data, tem um número errado aqui, tá certo? No 22 de dezembro começa aí começa começa o verão, tá certo? E vai até 20 de março, tá certo? De 21 de março começa o outono, vai até 20 de junho e de 21 de junho até 22 de setembro volta, vai o inverno, certo? E assim vai, a vida é isso, tá certo? Essa é a natureza, bicho, a natureza cíclica, tá certo? Tudo certo aí. Tá certo? Primavera, verão, outono e inverno. Então nós estamos na primavera e eu vou saindo fora daqui, tá certo? Que eu queria saber por que eu me molhei ontem. Tá certo? Porra, bicho. Aí é foda. Aí eu caio aqui, rapaz, na fita amarela do Noel, rapaz, tá certo? Deixa eu ver aqui do Noel, o que é que tem aqui do Noel. O Noel de Medeiros Rosa, tá certo? São 25 minutos de vídeo, tá certo? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1910, tá certo? E morreu no Rio de Janeiro em 37. Foi sambista, cantor, compositor, bandolinista e violonista. Era um cara de instrumento, tá certo? Ele aprendeu, vai que ele nunca, não sabe, ele não foi para fazer cursos aí, sabe, em lugar nenhum, foi um autodidata. Um dos maiores e mais importantes artistas da música do Brasil, teve contribuição fundamental na legitimação do samba de morro e no asfalto. Ou seja, entre a classe média e o rádio, principal meio de comunicação em sua época. Fato de grande importância não só para o samba, mas para a história da música popular brasileira. Aí caiu aqui, eu não vou procurar mais nada aqui, tá certo? E já vou tirando o Noel. O Noel tá aqui. O pessoal falava que ele tinha pouco queixo. O Noel pouco queixo, tá certo? Eu tô vendo aqui, sabe, ele com um violão estilizado aí, tá certo? Eu não sei que porra de violão é esse aí. Não, mas acho que não é violão elétrico, não, tá certo? Ali a perna cruzada, tá certo? Eu não sei se ele tá no estúdio de uma rádio, eu não sei. Mas vou saindo aqui pela lateral com o Noel, tá certo? Aí caio aqui na música dele que eu tava subiando, rapaz. Quando eu morrer, não quero choro, não quero vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela, tá certo? Se diz aí, rapaz, que até o tempo dele, sabe? Quem tinha dor de corno, sabe? Era só o homem, tá certo? Aí a partir do Noel ele começou, sabe, a meter corno, corno na testa das mulheres, tá certo? Porra, bicho. Se existe alma, se a outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Não quero flores nem coroa com espinho. Só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Os meus inimigos que hoje falam mal de mim, vou dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim, tá certo? Porque inimigo não presta, tá certo? Não tenho herdeiros, não possuo, só vintém. Eu vivi devendo a todos, mas não paguei ninguém. Quando eu morrer, não quero choro nem nada. Quero ver raiar, ouvir um samba ao romper da madrugada. Quero que o sol não invada o meu caixão, para a minha pobre alma não morrer de insolação. Estou contente e consolado por saber que as morenas tão formosas até um dia de comer. Aí ele pegou pesado aqui, tá certo? Porra, olha. Se vingou, bicho, das morenas, tá certo? Pra dizer que o corpo não vale nada, tá certo? É aquela porra que tô falando aqui que nós, na efemeridade, sabe, temporal, o que nós temos, sabe? Se a gente não se der consciência, a gente vai morrer infeliz aí com ressentimento, certo? Estou contente e consolado por saber que as morenas estão formosas até um dia de comer. Porra, cara. Porra, Noel. Vai te fuder. Aí eu caio fora aqui do Noel, tá certo? E vou marchando aqui para finalizar meu vídeo, tá certo? E é isso aí. Tá certo? Então, tem coisas aí acontecendo, aqui estão postados os pecados capitais. Amanhã vou falar, sabe, dos poderes gnósticos, tá certo? Que são equivalentes aí dos pecados capitais com outros nomes. O primeiro capital que os gnósticos apresentam é a sombra, tá certo? E aí tem a ver com a questão do platonismo, tá certo? A sombra é a questão da ignorância, que também faz parte, tá certo? Mas a questão, então, tiremos aí as sombras como sendo aquele mal, aquele poder, tá certo? Aquele poder maior, sabe, que nubla, obnubila,
sabe, a mente, sabe, a mente, sabe, que os sentidos atrapalham os sentidos, sabe, e atrapalha a cognição, tá certo? Eu acho que a coisa vai por aí, tá certo? É a questão da alienação, sabe, que nos permite ficar calados, sabe? Andar na rua com os sentidos ligados, mas, sabe, não funcionando, tá certo? Tá certo? Ou ouvindo, ou, sabe, sentindo, olfatando, sabe? Apenas as coisas que os outros empurram pra gente, tá certo? Porra, bicho, aí é foda. O Giordano Bruno, que eu, sabe, prestigiei ontem com o nome dele no vídeo que eu fiz, sabe, no vídeo de ontem. E foi esse cara assim, sabe, que né, foi se apropriando de informações. Havia ali, sabe, uns filhos da putas ali, sabe, ali tirando vantagens, sabe, se alimentando, comendo e bebendo, sabe, e fornicando e aquela coisa toda, e tirando vantagens nos materiais, sabe. E não pensavam em fazer a humanidade crescer, bicho, essa é a questão. Os gnósticos vêm dizer, rapaz, sabe, que o corpo não vale porra nenhuma, sabe? Que o corpo é merda, que o corpo não presta, tá certo? O que vale é a alma, tá certo? E que o corpo é prisioneiro aqui, eu acho que isso aí tem muito a ver com o espiritismo, eu não sei. Aí quando fala aqui em espiritismo, eu tô me lembrando aqui do Alisson Mascaro, tá certo? Que tá sendo vítima aí, sabe, de uma situação escrota. Eu anotei alguma coisa a respeito dele aqui, tá certo? Porra, bicho. Os caras estão querendo foder com o Alisson, certo? Eu não sei, acho que teve a ideia aí hoje, sabe, de que ele é gay, entendeu? E que ele estaria usando ali, sabe, o poder, sabe, do magistério, o poder de cátedra, ou sei lá o que porra aí, tá certo? Para poder. Eu estou procurando aqui, mas não estou achando, tá certo? Para poder tirar vantagem, certo? Tá aqui, não tá aqui. Os apetites da carne, eu anotei bem aqui, né? Caso Mascaro e Silvio Almeida, tá certo? Mas eu falo disso amanhã, bicho. O diabo é que eu deixo para amanhã e novos acontecimentos, sabe, acontecem, entendeu? Aí vai tudo pro saco, entendeu? Mas fica assim falado por hora, tá certo? Porra, o vídeo tá feito, entendeu? Aí um pouco aí, sabe, agoniado, sabe, com aquele assalto que houve. Eu não falei direito aí, sabe, desses filhos da putas aí que assaltaram o motorista de aplicativo, tá certo? Mas no mínimo aí, sabe, eu não quero a morte deles, tá certo? Tá certo? No mínimo. Mas aí eu vou deixar para fazer isso aí. Amanhã eu falo mais sobre isso, tá bom? Meu nome é Ernest, dei bom dia a cavalos, bom dia.